Oi, gente. Ontem aconteceram as manifestações pró-Bolsonaro e o saldo delas é o que eu chamaria de fracasso relativo das manifestações. E eu vou explicar o que eu quero dizer com fracasso relativo. Porque a expectativa que o governo tinha em relação às manifestações era muito maior do que o resultado que foi obtido nas manifestações. E isso significa, do ponto de vista objetivo, uma derrota para o governo Bolsonaro, e o bolsonarismo sai enfraquecido porque já houve a divisão com o Vem Pra Rua, com o MBL, e não houve ainda uma reaproximação com o Centrão, que é algo que o bolsonarismo quer para conseguir aprovar uma série de reformas que, na concepção dos seus idealizadores, viabilizariam o governo. Se isso é verdade ou não, nós também podemos discutir nesse e em outros vídeos. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, que a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem uma sessão de diálogos no canal, com grandes especialistas, e o Filosofia Popular às sextas-feiras, que eu falo de filmes, séries, jogos, quadrinhos e muito mais. Bem, e se você gosta do que a gente faz aqui, se inscreva no canal, dê um like, colabore com a gente, pense até em se tornar um dos apoiadores via Apoia-se. Bem, eu gostaria de fazer com vocês uma analogia do ponto de vista histórico, porque às vezes fica difícil compreender um conceito como um fracasso relativo ou uma vitória quando não é algo tão claramente mensurável, não é? Então, por exemplo, se vocês compararem a quantidade de pessoas que foram às ruas no dia 15 de maio com as que foram aos dia 26, foi mais gente no dia 15. Ou seja, as manifestações pró-educação foram manifestações com maior participação popular. Isso indica, se você usar isso como um instrumento de medir quem ganhou e quem perdeu, houve uma vitória das manifestações do dia 15 e, portanto, uma derrota para o governo bolsonarista. E existe uma série de fotos na internet, eu acredito que vou até usar uma delas como miniatura para esse vídeo. Então vocês podem ver que houve mais gente no dia 15 do que no dia 26. E aí o exemplo histórico que eu queria lembrar para vocês são as eleições parlamentares de 1974, ainda durante a ditadura militar. O que aconteceu nessas eleições, não é? Haviam dois partidos criados pela ditadura, o MDB e a Arena, e todos os jornais e a mídia noticiou que o MDB saiu vitorioso. O partido na época de oposição à ditadura militar, que não é exatamente esse MDB de hoje, que é um partido fisiológico e tudo mais. O MDB daquela época ele era dividido entre adesistas, gente que estava no MDB, mas na verdade apoiava o governo militar, e que muitos deles ficaram no MDB fisiológico, mas existia muitas pessoas de esquerda, existiam liberais democratas, existia até pessoas ligadas ao Partido Comunista, existiam pessoas verdadeiramente de esquerda, era bem diversificado na época, e esse partido foi amplamente vitorioso. Mas quando você examina as eleições, o MDB teve 87 cadeiras em 1970, em 74 ele teve 161, ele cresceu bastante. Mas a Arena desceu de 233 para 203 cadeiras. Então, a Arena continuou no controle da Câmara dos Deputados. Foi no Senado que o MDB teve uma grande vitória, que de 22 cadeiras em disputa, o MDB conseguiu 16. Mas no Senado, o Senado também era ainda controlado pela Arena. Então, quando você olha para isso, você pensa assim, bem, você poderia fazer uma leitura. A Arena se mantém no poder, então a Arena não perdeu. Mas a Arena perdeu diante da expectativa. A expectativa é que a Arena fosse ter uma vitória muito grande, e essa vitória muito grande da Arena não aconteceu, e houve um crescimento muito maior do que o esperado pelo MDB. E na minha dissertação de mestrado eu explico isso, trago o Vanderlei Guilherme dos Santos, que é um grande pensador de ciência política, que faz uma análise muito apurada sobre isso. Existe também a análise do Bolívar Lamonnier e outros cientistas políticos que fazem uma análise dessas eleições. Então é uma discussão que eu faço na minha dissertação de mestrado. Mas existe um paralelo interessante com as manifestações de ontem, porque nas manifestações de ontem
havia uma expectativa pelo bolsonarismo, claro que não é expectativa na sociedade brasileira, existe essa diferença importante, mas existia expectativa no bolsonarismo de grandes manifestações, de tomarem as ruas, de no Brasil todo se ver um grande apoio a Jair Bolsonaro, às reformas propostas pelo governo, ao chamado pacote anticorrupção, a reforma da Previdência do Guedes, porque não é a única reforma da Previdência possível, então essa reforma da Previdência. Existia essa grande expectativa no bolsonarismo. Essa expectativa não foi confirmada. Apenas em São Paulo e no Rio de Janeiro houve uma aglutinação significativa de pessoas, e a única manifestação que pode ser considerada uma manifestação de massas, com realmente muita gente, para além da militância mais específica, foi em um único lugar, São Paulo capital, na Avenida Paulista. O único lugar do Brasil que você poderia dizer que houve uma manifestação de massas foi lá. E no Rio houve uma manifestação significativa da militância bolsonarista, de lá, união de conservadores e tudo mais. E no resto do Brasil, muitas manifestações pífias, muitas manifestações sem grande consequência, reunindo basicamente o núcleo duro da militância, que a gente sabe que não é a maior parte do povo brasileiro. Então, o bolsonarismo não conseguiu o que queria, que era força para poder pressionar o Congresso a aprovar as reformas, porque manifestações que são mais fracas do que as do dia 15 não colocam o bolsonarismo nessa posição de poder. O bolsonarismo saiu enfraquecido porque essas manifestações geraram divisões internas que podem ser sanadas, porque esse pessoal é hipócrita, mas que machucam no momento inicial, porque teve muito bolsonarista chamando o MBL de traidor, e o pessoal do MBL já revidou. Então existem feridas entre bolsonarismo e MBL, existem feridas com Vem Pra Rua, existem feridas com setores da direita que não apoiaram as manifestações. Então essas feridas podem ser sanadas, curadas, e eles podem se reorganizar. Claro, tem muita hipocrisia, são movidos por interesse, isso aí é óbvio. Repare, não vamos ser ingênuos, né? E eu, de forma alguma, sou. Mas, no momento inicial e no momento atual, essas divisões implicam em enfraquecimento. Se isso vai continuar por muito tempo, a gente não sabe. Há um certo grau de imprevisibilidade nessa questão, não é? Então, e por essas razões, o bolsonarismo sai, e quando eu chamo bolsonarismo, eu falo de todo o grupo que apoia o Bolsonaro e o próprio núcleo presidencial, Jair Bolsonaro, filhos, ministérios, os ministros, não é? E as ministras, porque tem a Damares, não é? É verdade, tem a Damares. Eu tenho que me lembrar. É difícil. Mas enfim, esse pessoal ele sai enfraquecido das manifestações. Eles saem enfraquecidos porque eles não conseguiram o que eles queriam, tem divisões, e o governo, na verdade, agora está começando a ter que administrar outros problemas. Eu estava me lembrando do preço da gasolina. A gasolina está crescendo muito o preço, isso daí vai causar problemas para o bolsonarismo, porque a boa parte das pessoas que apoiaram o Bolsonaro são pessoas de classe média que usam gasolina, então tem carro. São pessoas que estão sentindo essa dor. Por enquanto eles não estão responsabilizando o Bolsonaro, eles estão desviando a responsabilidade para o Centrão, para a velha política, mas esse tipo de desvio, de transferência, isso daí tem um limite. Tem um determinado momento que você... E eu não sei quando isso vai acontecer com essa classe média, mas que a dor pessoal, ela começa a fazer uma mudança na ideologia, porque a ideologia sustenta um discurso, especialmente um discurso ideológico como esse, até um determinado ponto. Aí tem um determinado ponto que as coisas começam a ficar tão danosas que essas pessoas começam a dizer, olha, faz algum acordo aí, mas salva o meu da reta, porque eu não quero sofrer nesse nível, não estou aguentando. O dólar passou de R$4, a gasolina está caríssima, entendeu? Tem que fazer alguma coisa. Então, eu ainda não sei qual é esse ponto, eu sou bem sincero com vocês em relação... Eu tenho que ser humilde diante disso, porque
mas nós estamos caminhando nessa direção. Ou seja, existe um governo fracassando em movimento para esse ponto, para uma parte da classe média chegar. Quando a gente olha para as últimas pesquisas de opinião, a gente dá para perceber que parte da classe média que tinha muita expectativa e que era um apoio mais antipetista do que bolsonarista, já meio que pulou fora o barco, viraram bolsominions arrependidos e tudo mais. Mas ainda existe um contingente significativo na classe média que está com o bolsonarismo e que está vivendo essa situação de dualidade, essa dificuldade de lidar com o fracasso até aqui do governo. O fracasso em vários níveis, fracasso em incapacidade de negociação, o fracasso em indicações desastrosas para ministérios, quer dizer, baixa execução de orçamento, baixa execução orçamentária, quer dizer, é um governo extremamente desastrado e envolvido em vários escândalos diferentes, que desde o Queiroz ao Flávio Bolsonaro, que atinge o próprio Bolsonaro, que a gente podia passar aqui um dia inteiro trazendo as evidências e discutindo o quão boas as evidências são ou não são. Então, diante disso, o clima é de bastante instabilidade política e o resultado das manifestações foi que o bolsonarismo saiu relativamente enfraquecido. Não foi um fracasso total, as manifestações não foram pífias, mas elas ficaram aquém das expectativas criadas pelo próprio bolsonarismo. Mais ou menos como o resultado em 1974, que era a expectativa de vitória da Arena, de ampla vitória, que acabou não se manifestando nas urnas, o que significou, do ponto de vista simbólico, uma derrota da Arena em 1974. Então, do ponto de vista simbólico, as manifestações pró-Bolsonaro significaram um fracasso relativo em seu objetivo. Eles não atingiram o objetivo a que tinham se proposto. Né? A proposição o objetivo proposto não foi atingido. Então, basicamente isso, gente. A gente vai continuar analisando em futuros vídeos e vamos ver os próximos passos dessa situação. Se vocês gostam do que eu faço aqui no canal, se inscrevam, dêem um like, compartilhem e se lembrem sempre de divulgar o nosso material. Se vocês quiserem se tornar apoiadores, vocês vão poder selecionar pautas, vão poder ver alguns vídeos de forma antecipada, tem uma série de benefícios para os apoiadores, então se vocês quiserem se tornar, vai haver um link e um comentário fixado no início dos comentários. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.